Bom, pessoal, hoje eu queria fazer um vídeo um pouco polêmico. Ultimamente, já há alguns anos são falados sobre esses temas, mas ultimamente tem até tido bastante discussões nas redes sociais em relação a um negócio chamado odontologia biológica, que está muito ligada à medicina integrativa. E com as redes sociais, né, Instagram, lives, muitos dentistas e médicos estão propagando essa ideia de odontologia biológica. E eu queria discorrer nesse vídeo um pouquinho sobre esse conceito e por que eu não acredito na odontologia biológica. Se você ainda não me conhece, eu sou o Rodolfo Cardoso, eu sou dentista, sou formado há 25 anos e tenho explicado aqui no canal, né, eu tenho tentado fazer assim vídeos bem simples, sem muita informação técnica, para que você, paciente, né, esse canal não é para dentista, não estou ensinando nada, mas para você, paciente, para a gente ter uma conversa, a gente poder trocar uma ideia nos comentários também, sobre a odontologia como um todo, para você ter uma ideia de como se direcionar a um consultório, sobre procedimentos, né, tirar algumas dúvidas. E aí sobre a odontologia, principalmente a odontologia biológica, eles têm 4 questões, né, que são muito divulgadas entre eles. Então, uma delas, remoção de restauração de amálgama. A outra, a não utilização ou remoção de implantes de titânio. A terceira são a extração de dentes tratados canais, ou seja, não fazer canal. E a quarta é o não uso do flúor. Então vamos tentar discorrer um pouquinho aqui de cada item para a gente entender, né, o que eles estão falando, quais são as propostas. Então vou começar aqui com o primeiro, que é a restauração de amálgama. A odontologia biológica diz que o amálgama ele é um material que está causando uma contaminação, né, nas pessoas devido ao uso do mercúrio. O amálgama ele é uma restauração metálica, que é uma liga, uma mistura de alguns metais com mercúrio. Mas não existe na literatura científica pessoas que tiveram contaminação com mercúrio por causa do amálgama. Mas eles batem nessa tecla e eles promovem uma remoção do amálgama de uma forma que você parece que tem um grande contaminante na boca, né? E eles fazem uma propaganda ao redor disso, né, dessa remoção do amálgama, com certeza para poder cobrar muito bem para fazer essa remoção. Então eles se paramentam, né, com equipamentos para que nada seja inalado. Assim, eles fazem um teatro muito grande em cima da remoção do amálgama. Eu, particularmente, eu não gosto da restauração de amálgama. O amálgama ele já foi uma restauração muito usada no passado. Hoje em dia a odontologia tem buscado materiais que se aderem ao dente, né? Então a odontologia ela é adesiva hoje. Então eu concordo que o amálgama hoje em dia não deva ser usado, mas não por causa do mercúrio, e sim porque ele é uma pedra e o seu dente, quando você está mastigando ali o seu dente, ele sofre uma flexão e o amálgama, por ser muito duro, ele não sofre essa flexão e com o tempo vai causando então uma trinca do dente e o seu dente pode fraturar. Então eu indico a remoção do amálgama para trocar por resina, mas o dentista tem que ser habilitado, né, para poder fazer uma restauração com isolamento absoluto, conhecer muito sobre a odontologia adesiva,
para que seja uma restauração feita corretamente. Nada tem a ver com a situação do mercúrio presente no amálgama, tá bom? Então, assim, para finalizar a parte do amálgama, eu queria só trazer aqui um histórico, né? Para você ter noção. Então, o amálgama ele é usado na odontologia desde 1826. Foi criado em Paris pelos irmãos Auguste e Louis Regnard. Ele é usado na odontologia há mais de 200 anos. E a minha pergunta é, quem você conhece que tem uma contaminação por mercúrio devido ao amálgama dental? Então, assim, são informações irreais, né, que as pseudo-especializações, porque a odontologia biológica não é uma especialização do Conselho Federal de Odontologia, então é uma falsa especialização, e eles trazem informações, geralmente, para te trazer medo, para que você tenha medo e você caia nessa armadilha que eles preparam para você remover o seu amálgama, tá? Então, o amálgama em boca, ele não tem problema nenhum, não existe contaminação de mercúrio de amálgama em boca. É claro que, quando a gente fazia amálgama no passado, a gente tinha que ter muito cuidado com o descarte do resto de amálgama. Geralmente a gente colocava num pote de vidro com água e deixava guardado. E hoje em dia é a mesma recomendação para você remover o amálgama, fazer isolamento absoluto, não remover o amálgama passando a broca inteira nele, então ele é removido em pedaços, né? Minimizando a vaporização de mercúrio no ar. Então tem que ter cuidados para remover, mas longe essa paranoia de contaminação de mercúrio por causa do amálgama, ok? O outro ponto que os dentistas biológicos, né, começam a fazer uma polêmica grande é em relação aos implantes. Então, os implantes ósseo-integrados, eles são de titânio e os dentistas biológicos, eles costumam dizer que o implante de titânio libera partículas, né, liberam metais no organismo, podendo causar inflamações crônicas, alergias ou até doenças autoimunes. Mais uma vez, é uma informação jogada no ar para te trazer medo, te trazer pânico, e para que você que usa os implantes metálicos remova os implantes metálicos e eles coloquem implantes cerâmicos, né, que seria o implante de zircônia, que é um implante branco. E eles dizem que o implante de zircônia ele é biologicamente neutro, não causando nenhum problema para o seu organismo, mas aí vai mais uma falácia da odontologia biológica. Aqui também a gente pode dizer que o implante cerâmico ele não é um problema, né? Ele é bom também, apesar de ser muito mais caro. E é usado algumas vezes por estética, né? Porque em alguns locais tem pouco osso, a gengiva está muito fina e para não aparecer aquele halo metálico do implante, colocando um implante de zircônia, que é branco, não daria aquele efeito estético errado, né? Porque ia aparecer branco como se fosse o dente, mas mais uma vez eles trazem aí mentiras sobre o implante. E a ciência, por exemplo, ela mostra há mais de 50 anos o implante é usado e não tem nenhuma comprovação científica dizendo que o implante é um contaminante, que ele libera metal, tá bom? O implante ele é um material padrão ouro, né, justamente por sua alta taxa de sucesso. Então, por exemplo, você que não usa implante, não existe na literatura um caso de rejeição de implante. O que a gente tem é perda do implante, mas não porque o organismo rejeitou o implante. E por algum motivo, que pode ser um motivo na cirurgia, porque esquentou muito ali o osso quando foi feita a fresagem, ou por diversos motivos,
mas não existe nada publicado cientificamente que o implante foi rejeitado pelo organismo, o implante de titânio. Então, fiquem tranquilos, continuem fazendo seus implantes onde você não tem dente, que a odontologia biológica ela não pode parar a odontologia baseada em artigos científicos, baseada em ciência. Okay? Outro ponto, dentes tratados canal, ou como a gente chama dentes endodonticamente tratados. Os dentistas biológicos aí, eu estou vendo aqui no computador as besteiras que eles falam, né? Eles alegam que os dentes tratados endodonticamente ficam mortos e por isso seriam focos permanentes de infecção. Eles dizem que as bactérias presentes nos túbulos dentinários poderiam liberar toxinas para a corrente sanguínea, causando doenças cardíacas, artrite, câncer e até depressão. E por essa lógica defendem que todo dente com canal tratado deveria ser extraído. E aí você extrai o dente e ainda coloca um implante de zircônia, muito mais caro. Mas assim, o que eu quero dizer? Mais uma vez, não existe nenhuma evidência científica das asneiras que eles têm propagado, tá bom? O tratamento de canal, ele é recomendado pela Sociedade Brasileira de Endodontia, pela American Association of Endodontists e também pela própria Organização Mundial de Saúde. Os dentes com tratamento de canal têm 90%, né, de taxa de sucesso. Os dentes que são devidamente tratados, claro que com especialista, né? Você precisa entender que um clínico geral, ele jamais vai fazer um tratamento de canal da forma que um endodontista faz. Apesar da odontologia brasileira ser conhecida como uma das melhores odontologias do mundo, nós temos que ter consciência que existem muitos dentistas que, por exemplo, não usam isolamento absoluto nem para o canal. Aí é um absurdo. Aí é claro que vão ter intercorrências e problemas desse tratamento de canal. Agora, você buscando um especialista em endodontia, que faz o tratamento com isolamento absoluto. Hoje em dia, muitos especialistas usam até microscópio para poder fazer a endodontia, removendo todo o conteúdo do nervo do dente, ou este conteúdo sendo vivo ou sendo necrótico, vai haver uma limpeza do interior dos canais e os túbulos dentinários que eles falam aqui que as bactérias estão alojadas vão ser totalmente limpos. E o canal ele vai ser obturado de uma forma que, se houver uma bactéria ali dentro do canal, ela não vai conseguir sair dali e ir, por exemplo, percorrer todo o canal para cair no sistema circulatório, né? Então, assim, mais uma mentira, né? É absurdo, chega assim, a ser revoltante o que dentistas biológicos vêm falando sobre tratamento de canal. Então, o tratamento de canal é totalmente livre dessas loucuras que eles têm falado, né? Nós conseguimos salvar raízes de dentes, porque muito melhor é o seu dente em boca do que qualquer outra coisa. Não estou aqui dizendo que o implante é ruim, mas entre um dente e o implante, dente foi Deus que fez, o implante é o homem que fez. É óbvio que o teu dente ele é muito melhor do que o implante. Então, se você tem um dente para tratar o canal, trate esse canal, salve esse seu dente, tá bom? Quando que a gente vai extrair um dente que foi tratado canal? Quando, infelizmente, essa raiz, por algum motivo, fraturar. Aí, infelizmente, não tem jeito de salvar. Mas enquanto você tiver ali uma estrutura de dente, que a gente consiga fazer um canal e colocar uma restauração ou uma coroa, salve seu dente. Não caia na conversa de dentista biológico.
ok? Agora eu quero colocar o ponto que eu acho o ponto mais polêmico dessa odontologia biológica, quando eles não recomendam o uso do flúor. Então, os dentistas biológicos, e aí vai entrar uma grande gama de médicos integrativos também, que dizem que o flúor ele é tóxico e deveria ser abolido da odontologia. Eles alegam que o flúor causa autismo, Alzheimer, câncer, problemas hormonais e até calcificação da glândula pineal. Recomendam que os pacientes usem cremes dentais sem flúor e defendem o fim da fluoretação da água. Aí vamos lá. O flúor, assim como é uma comparação que eu faço, né? Eu particularmente faço. O flúor, assim como o sal e assim como o açúcar, eles são tóxicos dependendo da quantidade, ok? Então, se você comer muito sal, você pode gerar uma hipertensão. Se você comer muito açúcar, você pode gerar uma diabetes. Mas se você comer em doses pequenas, nada vai te causar. O flúor é mais ou menos isso. O flúor em altas doses, ele é perigoso. Então, por exemplo, o que ocorreu muito, né, nas crianças quando não havia aquela pasta de dente com quantidades menores de flúor. A criança pegava aquela pastinha de dente gostosa e, em vez de cuspir a pasta após a escovação, por ser criança, ela engolia a pasta. Então, ela comia a pasta e esse flúor que ela começou a ingerir, ele foi sendo depositado nos dentes, né, no germe dos dentes permanentes. E quando ela nascia, né, os dentes permanentes, esses dentes eles vinham com uma mancha branca, que a gente chama de fluorose. Então essa é um dos problemas das altas concentrações do flúor, por exemplo, se a pessoa está engolindo a pasta de dente. Por isso que não é recomendado você engolir, porque você já está tomando o flúor na água. Então a água de abastecimento de grandes cidades, elas são fluoretadas com essa intenção que você tenha flúor no seu organismo, e algumas águas minerais, elas têm flúor na sua composição original, então na fonte já tem flúor, ou algumas outras são acrescentados flúores, o flúor com essa intenção, porque o flúor ele vai agir no seu dente que está desmineralizado, então o processo de formação de cárie do dente, quando a partícula de cálcio sai do dente, isso microscopicamente falando, quando você toma uma água com flúor, aquele flúor é depositado no lugar de onde o cálcio saiu. E a fluoretação da água de abastecimento em grandes cidades, no Brasil, diminuiu muito, né, o ranking de cárie dentária. Então, é um absurdo os dentistas biológicos quererem remover o flúor da água, né, e indicar pasta de dente sem flúor. É um grande desserviço à odontologia o que os dentistas biológicos estão fazendo. Ó, como benefícios comprovados do flúor, o flúor ele reduz em até 60% a incidência de cáries em crianças. A fluoretação da água no Brasil é considerada uma das maiores conquistas da saúde pública, responsável por tirar o país dos primeiros lugares mundiais em prevalência da cárie. E cremes dentais com flúor são fundamentais na sua preservação diária, né? Na sua prevenção diária. Então, fake news mais comum, que flúor é veneno, é uma confusão proposital com o fluoreto em concentrações industriais. Como eu falei no início, a diferença está na dose, né? A diferença do remédio e do veneno, ele está na dose. Então, o remédio numa quantidade pequenininha é remédio. Aquele remédio numa quantidade grande
é veneno. Então, tem muitas pessoas aí que têm uma overdose de medicamentos que levam até a morte. O Conselho Federal de Odontologia, né, como posição oficial, ele recomenda fortemente a manutenção do flúor na água e nos dentifrícios, que são as pastas de dente. Remover o flúor é expor a população ao risco de voltar a níveis altíssimos de cárie. Então, mais uma vez, sem nenhuma comprovação científica, os dentistas biológicos querem empurrar goela abaixo que o flúor é o vilão. Fazem algumas comparações com alguns países da Europa, que, na verdade, não tem como comparar com o nosso Brasil, por exemplo. Então, eu gostaria de dizer que a odontologia convencional, nós já tratamos os indivíduos como um todo, a gente não olha só para a boca, só para os dentes, a gente olha o organismo, né, como um todo para poder entregar uma odontologia de qualidade, né, uma odontologia que é baseada na ciência, baseada em artigos científicos. Então, todas as especializações que a odontologia hoje é capaz de atuar, todas elas foram comprovadas cientificamente durante muitos anos, que elas são seguras para vocês, pacientes. Então, fiquem tranquilos em relação aos implantes metálicos de titânio, fiquem tranquilos quanto ao uso normal do flúor, tranquilos até com as restaurações antigas de amálgama, se você ainda tiver, e aos tratamentos de canal. Se você precisar de um canal, se você tiver um dente tratado do canal, fique tranquilo, o que você precisa mesmo é visitar o seu dentista, pelo menos de 6 em 6 meses, para verificar como estão seus dentes, como estão seus tratamentos. O que garante a segurança é seguir uma odontologia baseada nas evidências científicas. Então, não se deixe enganar pelas falácias dos dentistas biológicos, por notícias de rede social que não têm comprovação científica. Procure sempre orientação de um dentista registrado e principalmente um dentista atualizado. Agora, para finalizar, eu, Rodolfo, quero saber a sua opinião. Você já ouviu falar sobre essa odontologia biológica? Você acredita ou já conheceu alguém que caiu nesse tipo de prática? Comenta aqui embaixo que eu quero muito saber a sua experiência. Pode comentar que eu mesmo vou responder a todos os comentários. E claro, se esse vídeo foi útil para você, curte, compartilha e se inscreve aqui no canal para não perder os conteúdos. E me aguarde até o próximo vídeo. Muito obrigado, fiquem com Deus, até mais.